É um prazer apresentar nosso trabalho para vocês, intitulado Investigação Experimental em Astronomia no Ensino Médio e Evidências das Características das Situações Didáticas de Brousseau. Eu me chamo Thales Cerqueira Mendes, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Brasil. Esse é meu professor orientador, Dr. Moacir Filho. Só para ambientar com os termos que estarão à frente, nós vamos falar muito em Sol no zênite, Sol a pino, tá? Referente à mesma coisa. Então imagine que você tem aqui a Terra e você tem um plano local, né? O zênite, simplificadamente, seria exatamente o ponto que está exatamente em cima da nossa cabeça, tá? Essa linha que eu estou fazendo aqui, ela faz exatamente 90 graus com a superfície. Aqui nós temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, estão marcados por quê? Porque dentro dessa região, o Sol só fica a pino, no zênite, exatamente uma ou duas vezes no ano. É isso que caracteriza essa região. Então, aqui, por exemplo, ó, Senhor do Bonfim, que fica mais ou menos aqui, próximo da linha do Equador, aqui o Sol fica no zênite duas vezes ao ano, né? Portugal, por exemplo, o Sol não vai ficar no zênite em nenhum dia do ano. Se o Sol está no zênite, nós temos uma maior incidência solar. E é daí que surge toda a problemática dessa experimentação. Bom, pesquisa em ensino de física retrata o papel da experimentação no ensino médio, tem colocado a necessidade de uma abordagem mais investigativa, menos demonstrativa e tradicional, para melhorar a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, foi proposta uma atividade experimental investigativa para alunos do ensino médio. Segundo Borges, ela possui nível 2 no escala de 0 a 3. Deixa eu exemplificar esse nível adotado por Borges, né? Borges cria um sistema de nível de investigação, de aprofundamento em relação à experimentação, relacionados aos problemas, aos procedimentos e às conclusões. Então, o que seria o nível 2? O nível 2 para Borges seria um nível de tal forma que o problema já é dado pelo professor, que foi o caso. Porém, os procedimentos e as conclusões estão totalmente abertos. Como objetivo geral, nós temos a elaboração de um programa no Microsoft Excel, na verdade em VBA, Visual Basic for Application, a partir da modelagem matemática de diferentes latitudes e datas de Sol a pino. Isso para instrumentalizar, por meio de uma cartilha que seria elaborada pelos alunos, e foram, o produtor rural nas medidas de manejo que proteja sua produção nos dias de sol ao zênite. Em relação ao processo de ensino e aprendizagem para o professor, ele buscou validar o processo de aprendizagem através de evidenciar as características das situações didáticas propostas por Brousseau. E à frente nós veremos. Então, a metodologia é uma prática profissional, então ela é qualitativa. A atividade foi aplicada pelo professor de Física do Instituto Federal Baiano, na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil. Foi realizada com 2 alunos do curso técnico em agropecuária, na modalidade integrada ao ensino médio. Então, eles têm tanto a disciplina do curso técnico quanto a disciplina do ensino médio. Nesse caso aqui, foram alunos do primeiro e segundo ano, e em momentos extra-classe, o programa deles já tem esses momentos disponíveis para atividades de extensão, pesquisa, lazer, iniciação científica e etc. Em relação ao processo de validação da aprendizagem, utilizamos o programa chamado Atlas-T, e através da avaliação diagnóstica, avaliação final do professor e
das apresentações dos alunos em feiras de ciências, fez-se uma análise de conteúdo segundo Bardan. As categorias foram pré-definidas por Brousseau, da didática francesa. Um pouco da prática profissional, vamos passar por ela. Então, para a coleta de dados, utilizou um programa chamado Stellarium, um programa de código aberto. Aqui representa a janela de localização do programa somente. Nós modificamos a latitude, que está aqui. Aqui está o exemplo para Senhor do Bonfim, no Brasil. Depois, na barra do próprio programa, nós buscamos a grade azimutal, para buscar Sol ao zênite. Fica dessa forma. Selecionamos a estrela que estamos buscando, nesse caso aqui o Sol. E aqui tem duas informações importantes. A janela de data e hora que nós vamos utilizar e alguma dessas informações que estão aqui, da própria estrela. Bom, nós íamos mudando aqui os meses e os dias, as horas, minutos e segundos, até encontrar o Sol a pino. Como? Através da coordenada altura, que tem que estar próximo de 90 graus. Quando chegava bem próximo de 90 graus, nós anotávamos essa data. E esse era o primeiro dia. E depois nós mexíamos de novo na data e hora até chegar ao segundo dia e anotávamos esse segundo dia. Quando nós tínhamos o primeiro e o segundo dia para uma determinada localidade, nós buscamos então uma outra localidade, né? Mexíamos 1 grau de latitude e buscávamos e repetimos o procedimento. Com esses dados, nós construímos uma tabela, fizemos 24 pontos de latitudes. Aqui estão os hemisférios norte e sul. Aqui as latitudes encontradas. O primeiro dia e o segundo dia. Olha, aqui, essa aqui está bem próxima, essa latitude está bem próxima do Trópico de Câncer. E daí, por isso, um dia só. E essa aqui, ó, está bem próximo do Trópico de Capricórnio. Daí um dia também. Mas perceba que todos os outros, 2 dias. Daí partimos para a primeira modelagem. Bastante simples, que foi transformar a latitude em decimal, tá? Aqui está em graus e minutos. E aqui transformar em decimal, principalmente os minutos, né? Transformar o primeiro e o segundo dia em numeração, ao invés de data. Então, por exemplo, 1º de janeiro era o primeiro dia do ano. 2 de janeiro, segundo dia do ano, e assim sucessivamente até os 365 dias. Quanto ao ano bissexto, a gente fala um pouquinho lá na frente. Com esses dados, montamos um gráfico. Um gráfico de latitude por dia. Fizemos uma regressão polinomial de 4ª ordem, porque se encaixou muito bem, com 100% o coeficiente de determinação. Esse gráfico, embora a gente tenha obtido uma modelagem, ele não era interessante para a gente, porque como o objetivo da cartilha não é eu dar o dia e ela me dá a localidade, a latitude. É exatamente o contrário. O produtor rural, que tem pouca instrução aqui na região, ele vai me dizer a localidade, ou seja, ele me diz a latitude e o programa precisa me responder quais são os dias que ele precisa tomar alguma intervenção na terra dele em relação à agricultura ou à própria pecuária. Ora, dessa forma, a gente buscou o gráfico inverso. Agora tem um gráfico aqui de dia por latitude. Tivemos um problema aqui. Perceba que a linha imaginária que liga esses pontos não vai denotar uma função. E aí, como nós tínhamos alunos do ensino médio, eu poderia propor aqui uma rotação, mas seria extremamente complicado para o aluno do ensino médio. Então, o que é que nós percebemos? Vamos dividir o gráfico em primeiro dia e segundo dia. Isso demorou uma semana ou mais para se tomar essa decisão. Então, ó, nós vamos pegar somente o primeiro dia aqui. Ó. Esses dados aqui são os dados que estão aqui nessa tabela. Então, nós pegamos o primeiro dia e agora sim se tornou uma função. Fizemos uma regressão polinomial de 4ª ordem, com aproximadamente 100% também, coeficiente de determinação. Encontramos uma equação que responde muito bem. Então, eu agora consigo dar a minha localidade, a latitude, e encontrar o primeiro dia de sol a pino. Ora, só era fazer exatamente
A mesma coisa para o segundo dia. Pegar esses dados aqui. Mas o Sol tem uma certa um período. Então, imaginou-se que a gente poderia fazer isso. Ora, para a gente achar o segundo dia, pega 365 e subtrai do primeiro dia. Isso deve resolver o problema. O interessante foi que não resolveu o problema, mas nós encontramos um padrão. E através desse padrão dos desvios, nós encontramos esse valor aqui. E a fórmula fica desse jeito. Segundo dia é igual a 344,71 menos o primeiro dia. Com desvio padrão de um dia para mais ou para menos. Nós fizemos essa extrapolação para 100 anos à frente e o resultado se mantinha. E mesmo com anos bissextos ou não. O programa é relativamente simples, que foi elaborado. Nós clicamos aqui, ele tem uma lista de cidades. Essa lista de cidades aqui já tem o exemplo de Senhor do Bonfim. Ela vai dar o hemisfério, norte ou sul, a latitude local, o primeiro dia e o segundo dia. E a elaboração da cartilha que foi feita com a participação de outros professores de outras áreas. Em relação à validação da aprendizagem, nós utilizamos, como falamos, as situações didáticas de Brousseau. E aqui estão as 4 situações propostas da didática francesa de Brousseau. Situações de ação, que facilitam a interação de alunos entre si com o meio físico, e aqui os números de citações nos trabalhos da avaliação diagnóstico, principalmente a avaliação final nos relatos dos professores e na apresentação dos alunos. As situações de formulação, que refere-se à comunicação e informação do professor e dos alunos, 19. As situações de validação, que é descobrir e elaborar argumentos de validação para a aprendizagem por parte dos alunos. Isso aqui normalmente só acontece quando o aluno realmente detém o conhecimento sobre algo. Tá aqui é o número de citações. E as situações de institucionalização, que é o estabelecimento de convenções sociais entre professor e alunos. Uma delas é a própria avaliação. Está aqui. Quem quiser aprofundar sobre essa validação, que é uma investigação, é uma pesquisa, né, na área de ensino, tem um apêndice A do próprio trabalho que vai verificar isso. Então, dessa análise aqui, o que é que a gente pode concluir? Que a preparação dos textos e dos materiais para as apresentações dos eventos por parte dos alunos é um indicativo que a prática pode contribuir para a aprendizagem. 2. Que o número de situações de validação infere intimidade dos alunos com os conteúdos associados à experimentação. E, por último, que a análise das situações de institucionalização, principalmente a avaliação final do professor sobre o processo da experimentação, também denota o domínio do conteúdo pelos alunos. Embora os resultados e a elaboração tenham importância, principalmente para o aluno, o foco maior esteve no ensino por meio da experimentação investigativa, nas relações didáticas que surgiram durante o processo. A quantidade de pontos utilizados, por exemplo, que foram 24, e os questionamentos quanto à experimentação buscam distanciar do verificacionismo. Foi perceptível que os 2 programas utilizados, o Stellarium e o Excel, se constituíram como ferramentas facilitadoras para ensinar aos alunos o método estatístico de regressão e para fazer a coleta de dados. Ainda, o assunto abordado está repleto de contextualização com o mundo real e interrelacionado com outras disciplinas, como geografia, ciências agrárias e matemática. Aqui estão algumas referências que foram as principais que foram utilizadas no trabalho e aqui o contato. Muito obrigado.